E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma análise profunda sobre as raízes da verdadeira influência. Hoje nós vamos mergulhar de cabeça no módulo 3 desse material. E olha, o conceito central aqui é fascinante e honestamente bem dramático. O texto defende que todo grande líder passa por um processo que é inevitável. E não estamos falando de um caminho fácil, não. É um verdadeiro crisol, sabe? Onde o caráter da pessoa é literalmente forjado pelo fogo divino. O documento deixa super claro que Deus permite sim que o líder modelo seja aprovado. Mas, e aqui está o grande pulo do gato, essas provações não servem para destruir a pessoa ou deixá-la no chão. Pelo contrário, elas servem para aprová-la. É passando por esse fogo que aquelas habilidades, digamos, sobrenaturais de liderança começam a se desenvolver de verdade. Para a gente ancorar bem essa ideia, o material traz um mandamento ancestral fortíssimo. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. O que chama atenção logo de cara nessa citação é o nível absurdo de desenvolvimento de caráter que ela exige. Porque vamos ser sinceros, alcançar o que o texto chama de maturidade espiritual ou liderança eficaz não é o tipo de coisa que acontece do dia para a noite. De jeito nenhum. Exige obediência, muita dedicação e, acima de tudo, a consciência de que a capacidade de guiar outras pessoas depende totalmente de uma caminhada íntima com o divino. E bom, isso nos leva à grande pergunta que vai guiar toda a nossa exploração de hoje. Como, afinal, um discípulo deixa de ser só um aprendiz e vira legitimamente um modelo para as próximas gerações? A resposta que o material nos dá é super categórica. É simplesmente impossível escapar da fornalha da aprovação se a pessoa é chamada para liderar. Se a pessoa não passar por essa batalha de legitimação, vai faltar aquela habilidade crucial para fazer com que outras lideranças floresçam sob a tutela dela. Então vamos avançar e dar uma olhada em como isso funciona na prática, através de 5 arquétipos históricos poderosos. O primeiro modelo estrutural que o texto aborda é o de Abraão, o teste da fé. A jornada inteira dele foi moldada por um teste implacável de relacionamento com o divino. Antes de qualquer técnica de gestão, a grande marca da liderança do Abraão foi a busca incessante por conhecer quem o estava chamando. Mas olha só, essa fé precisava ser provada em etapas para revelar o verdadeiro caráter dele. É tipo uma escalada. Na fase 1, logo no chamado, ele teve que negar a si mesmo, abandonar pátria, conforto, família, para virar um peregrino. O princípio ali era cortar tudo que atrapalhasse o propósito. Aí, a gente pula para a fase 2, a prova da confiança. Aquela hora em que as promessas pareciam humanamente impossíveis, mas exigiam obediência cega. Só que o ápice absoluto acontece mesmo na fase 3, a ordem para renunciar a Isaac, o filho da promessa. O documento explica que não se tratava de crueldade divina, mas de forçar Abraão a responder à pergunta de $1 milhão. O amor dele por Deus era maior que o amor pela própria promessa? A esperança dele estava no doador ou na dádiva? O material é claro, ao dizer que todo líder, sem exceção, vai enfrentar o teste de entregar o seu próprio Isaac. E avançando na nossa análise, chegamos ao número 2, José e a prova da esperança. Parecido com o que rolou com Abraão, José também teve que sair do conforto de casa, mas de um jeito bem mais abrupto, né? Vendido pelos próprios irmãos. O amadurecimento dele aconteceu no Egito, seguindo 3 passos bem rigorosos. A grande provação aqui era manter a honra no meio de muita traição e injustiça. Primeiro passo, pureza pessoal. Aquele momento clássico de resistir à tentação. Foi uma decisão tomada antes mesmo de acontecer, sem espaço para desculpas. Segundo passo, o teste de encarar a morte. E o texto ressalta que pode ser uma morte física, mas também emocional ou material. No caso dele, os anos apodrecendo numa prisão injustamente. E finalmente, o terceiro passo, que para muita gente é o mais difícil de todos, a oportunidade de vingança. Imagina a cena. As pessoas que destruíram a vida dele estavam ali, nas mãos dele, e ele escolheu perdoar. José venceu porque decidiu não pecar, e isso garantiu que a graça divina não saísse de perto dele. A gente pode resumir o grande trunfo da liderança do José numa frase muito poderosa. A visão afasta o povo do pecado. Basicamente, um líder que acredita no que lhe foi revelado e se mantém leal, não só na parte espiritual, mas nos negócios do dia a dia, esse líder prospera. Porque ele honrou a Deus e se manteve fiel a essa visão, nas piores circunstâncias possíveis, José viu todos os projetos dele darem certo. A grande lição que fica é que um caráter provado e aprovado traz excelência para qualquer empreendimento. O que nos leva perfeitamente ao nosso terceiro modelo de hoje, Moisés, o bom orientador. Olha que contraste interessante. No papel, Moisés era o cara mais bem preparado possível. Tinha toda a educação e o treinamento de ponta do Palácio do Egito. Mas a essência da liderança dele, essa teve que ser forjada no meio do nada, na solidão do deserto. E é engraçado pensar que, no começo, ele era tão inseguro que chegou a questionar se conseguiria falar em público.
Mas depois do deserto, a liderança dele se baseou em 3 pilares inegociáveis. Primeiro, guiar. E isso significa conduzir com segurança, às vezes só com uma palavra de encorajamento. Segundo, proteger. Criar aquele ambiente seguro para os discípulos não sofrerem danos, assumindo a linha de frente. E terceiro, alimentar. E aqui o documento faz questão de frisar que é saciar a fome espiritual da multidão. Moisés não tirava as respostas da própria cabeça. Ele subia o monte, se conectava com o divino e descia com a direção. O recado é claro: para guiar, proteger e alimentar, o líder precisa ser absolutamente dependente de Deus. Chegamos ao arquétipo número 4, que é simplesmente fascinante. Débora, um modelo de inspiração. Débora foi uma figura completamente fora da curva. Profetisa, juíza, liderando uma nação inteira por 40 anos. Uma mulher numa posição de comando supremo num contexto histórico cheio de conflitos brutais. Mas o que o texto destaca como mais incrível nela é que o foco nunca foi acumular poder. Ela era absurdamente inspiradora justamente porque empoderava quem estava ao redor dela. Ela conseguia convencer as pessoas a irem muito além do que elas achavam possível, sempre servindo de modelo vivo de integridade e coragem. E o mais importante, ela dava autonomia. O material usa o exemplo de como ela designou Baraque, passou a bola para ele e deixou o cara executar. O resumo da ópera: líderes inspiradores de verdade formam novos líderes. E por fim, chegamos ao número 5 desta lista: Davi, o líder ensinável. O material não tenta esconder o quão complexo esse perfil é. De um lado, a gente tem a dura realidade. Davi foi um cara de conquistas grandiosas, mas que cometeu erros humanos catastróficos. Ele foi um grande pecador. Só que do outro lado, tem a chave de ouro que impediu que ele fosse desqualificado para sempre. Ele era profundamente ensinável. O texto bate na tecla de que a cada tropeço, o arrependimento dele era tão intenso quanto as vitórias. Ele realmente aprendia com os tombos, tinha humildade de ouvir os críticos e inimigos, nunca caiu na idolatria e mantinha o coração contrito. A grande mensagem aqui é que ter um espírito pronto para aprender e se corrigir rápido é a marca da liderança que consegue renascer das cinzas. Então, amarrando tudo isso que a gente viu do módulo 3, o que é a tal da liderança aprovada? Em resumo, o amadurecimento espiritual não é uma rota opcional. Seja entregando algo extremamente valioso como Abraão, renunciando à segurança de casa como José, perdendo os títulos terrenos para viver o deserto como Moisés, quebrando barreiras sociais impossíveis como Débora, ou mantendo o coração quebrantado depois de falhar terrivelmente como Davi, o fogo da aprovação é o pré-requisito universal. Não tem atalho. Só quem sobrevive a esses testes ganha legitimidade, a aprovação real para transformar visões em realidade e virar um modelo para os outros. E a gente encerra a análise de hoje com essa provocação que bate forte. Depois de ver todos esses arquétipos, vale a pena parar e pensar um pouco. Se o objetivo é alcançar o amadurecimento verdadeiro e virar uma referência de fato, o que é que precisa ser sacrificado hoje? Qual é o seu Isaac que precisa ser entregue? Ou qual zona de conforto precisa ser deixada para trás para você suportar o crisol e forjar uma liderança que realmente seja aprovada? Fica aí essa baita reflexão. Muito obrigado por acompanharem mais esse mergulho no conteúdo com a gente e até a próxima!